Salve, salve, massa atleticana! Salve, salve, amigos e amigas do Bica Galo. Eu sou Marco Geves, jornalista aqui do canal Bica Galo. E hoje no Jogo Rápido a gente tem algumas informações para você muito importantes, tá? A gente vai falar aí sobre uma nova informação sobre o Alan, que está com a venda encaminhada para o Flamengo. Consegui descobrir aqui uma diferença entre os percentuais que vêm sendo informados, então é algo que vai ser bom para o Atlético. Haja vista que o jogador deve sim ir para o Flamengo, inclusive já tem até data e tudo mais. Vamos falar aqui sobre a aposentadoria do Tardelli, passar alguns números também. Vamos falar sobre o apanhado de treinadores que o Atlético vem tentando no mercado, principalmente na última janela, quando veio o próprio Eduardo Cudê. E agora nessa janela já tem gente descartada, já tem gente oferecida, já tem técnico aí que de fato pode vir, outros que já nem se conversa. Então a gente vai falar tudo sobre isso também. E o título de 37, ele foi reconhecido? Está homologado ou não, O presidente trouxe essa informação ontem, a gente tem aqui a informação para você, tá? Então a partir de agora vai rodar a vinheta e em seguida eu já te comento todas as informações e atualizações dos bastidores do Galo. Antes de mais nada, se você puder, já chega deixando aquele like, tá bom? Dá uma moral pra gente aí, é importantíssimo que você participe do nosso conteúdo, tá? Se puder, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente trata a informação com responsabilidade, tá? Eu não tô ligando aqui para like, para clique, eu quero trazer a melhor informação para você e naturalmente o engajamento acaba vindo assim, Então tudo que a gente coloca nas nossas capas aqui, a gente vai falar para você nos vídeos, nos nossos conteúdos, tá bom? Então, indo às notícias aqui para a gente começar, quero trazer justamente falando aqui sobre essa situação do título de 37, O presidente Sérgio Coelho, juntamente ao Bruno Musi, deu uma entrevista ao CNN Sports SA, programa aí da TV CNN, foi inclusive conduzido pelo João Vitor Xavier, que é da Itatiaia, e agora da CNN também, Para quem não sabe, a CNN também pertence a Rubens Menin, Então estava dentro de casa ali, digamos assim. E no tom ali, quando foi perguntado pelo João Vitor Xavier, o presidente acabou confirmando que o título de 37 foi reconhecido pela CBF, criando ali um ofuror nas redes sociais, todo mundo querendo saber de fato por que a CBF não havia publicado, por que o clube não havia publicado e tudo mais. Olha como falou aí o presidente Sérgio Coelho. Para terminar bem leve, o Galo é ou não é campeão brasileiro de 37? O Galo foi reconhecido campeão brasileiro de 37, Merecidamente. Então é o primeiro campeão do Brasil. O Galo tinha que era o primeiro campeão de 71, agora passa a ser o primeiro campeão com 37. Passa a ser o de 37. E a informação que a gente tem, inclusive o Gui Frossar lá da Globo, ele postou ontem que nenhuma novidade concreta havia sobre o assunto. O presidente pode ter falado ali num tom de otimismo, num tom ali sabedor de que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E hoje ele já veio aos microfones aí, já comentou inclusive sobre o assunto, falou que ele quis dizer que foi reconhecido na época, em 37. Gente, uma pataquada danada, vocês vão me perdoar, mas o presidente do clube chegar numa rede nacional e falar uma coisa dessa, já vira questão de chacota, e tudo de novo, e me incomodou bastante, mas então de fato o título de 37 está em análise, nada mudou em relação ao cenário anterior, mas o presidente aí já veio a público reiterar, ou melhor, retificar a fala de ontem na entrevista. Lembrando que a entrevista foi gravada, então assuntos como Cudê e saídas e bastidores do Atlético não foram naturalmente colocados no ar, porque não tinha essa situação quando foi gravado. Tudo aconteceu muito rápido, Então a próxima coisa que eu quero falar é justamente sobre essa questão da saída do Cudê e chegada de novo treinador. Chegou a hora de falar da Betano, meu filho? Tá procurando um lugar aí para fazer os seus investimentos, para fazer a sua renda extra aí com os seus palpites, numa casa de palpites, uma casa de apostas confiável, é na Betano, tá, meu amigo? Aproveita aí que é patrocinador oficial do Galo, patrocinador oficial aqui também do canal Bica Galo. E agora eu te dou R$500 de bônus para você se inscrever e utilizar aí no seu primeiro usuário, no seu primeiro depósito, beleza? Depositou a partir de R$20 até R$500, 100% de bônus cai na sua conta, beleza? Então você tem aí uma oportunidade de faturar com o Galo e faturar, claro, com outros esportes, com baralho, com cassino, seja lá
qual você preferir, beleza? Então vai apostar, meu filho, vai fazer seus palpites, você já sabe, né? Vai de Betano. Bom, os bastidores da saída do Kudê ainda repercutem, né? Ainda são aí situações muito tensas, né? Situações ali, cenário de perplexidade foi relatado, inclusive uma matéria bem legal, bem jornalística sobre a narrativa e a ordem cronológica dos fatos do Fred Ribeiro lá do GE, né? Trouxe que ele recebeu ali que tinha uma notícia bomba, e aí na frente de mais ou menos 50 pessoas o Kudê falou que não deveria ver os jogadores novamente como treinador do Atlético, né? Então praticamente se despediu ali, ainda que não tenha sido feito nada formal, ainda que não tenha sido nada público ou aos microfones, o Kudê, né, ali ele deixava claro que ele não queria seguir no clube, já pegou um avião para a Argentina em seguida, né, mas assim, o Atlético já chegou, já manifestou, o Kudê não treina mais o Atlético, inclusive o Atlético já está no mercado por um novo treinador. Ontem ainda havia uma lista de candidatos, de possíveis alvos, mas ainda não tinha nenhuma conversa com nenhum treinador, né. O Bruno Lage, português, campeão com o Benfica e estava no Wolverhampton da Premier League, né? Então esse é um ponto interessante. Ele foi auxiliar do Carlos Carvalhal e acabou tendo uma carreira aí interessante no futebol europeu, até chegou à Premier League. Está desempregado desde o final do ano passado, já foi descartado pela diretoria, tá? Pedro Martins, campeão pelo Olympiacos 3 vezes no campeonato grego seguidos, né? Inclusive uma delas derrotando o PAOK do Abel Ferreira lá em 2019, 2020. Foi oferecido também, nome aí que né, não está muito nos bastidores, mas é um treinador interessante. Hoje ele é treinador do Al-Gharafa dos Emirados Árabes, né? O Tite é um treinador que sempre vai estar em pauta, o nome do Tite, né? Que é um treinador que sempre fala que tem uma dívida com o Atlético e tudo mais, e precisa de cumprir e tudo mais, mas supostamente não quer trabalhar no futebol brasileiro, questão de calendário, né, comodidades aí, então o Tite não deve ser o treinador do Atlético, ainda que o procurem, devem ir atrás do Tite, pelo menos para fazer uma sondagem, mas não deve ser ele neste momento, tá? Marcelo Galhardo, completamente impossível, inviável, financeiramente proibitivo o valor que ele pede, então não faria sentido nesse momento nem cogitar a opção do Marcelo Galhardo, ainda que seria um nome sensacional e todo mundo queria ver, né? Mas eu pediria reforços, enfim, situação financeira que não cabe no clube hoje, né? Então Marcelo Galhardo aí é outro que a gente pode desconsiderar. Rogério Ceni não tem uma boa gestão de vestiário, jogadores, segundo o Nicola, já teriam ido ao saber que poderia ser o Ceni, já falar, tive problema com ele, Patrick, por exemplo, tudo mais, né, certamente, tive problema com ele, não deu certo e tal, então por favor não tragam pra cá, então não deve ser Rogério Ceni também. E por fim o Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, também seria uma grande opção na minha opinião, não deve deixar o Fortaleza, mas deve sim ser consultado para vir ao Atlético, né? Então a gente não tem hoje um nome despontando, a gente tem essa lista aí, falaram também em Ramon Menezes, falaram em vários nomes aí, não tem ninguém despontando como favorito ainda. Claro, se tiver alguma atualização a gente vai trazer para você aqui no Bica Galo, né? E aí eu queria saber a sua opinião também, quem seria o treinador ideal para o Atlético, talvez pegando essa lista que eu falei, Bruno Lage, Pedro Martins, Tite, Galhardo com certeza, Ceni, Vojvoda, deixem nos comentários quem você gostaria de ver treinando o Atlético. Diego Tardelli se aposentou, né? O ídolo de 38 anos, o jogador fez 230 jogos pelo Galo, 112 gols, teve 7 títulos, 4 campeonatos mineiros, foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e também da Recopa. Tardelli jogou por último no Santos no final do ano passado, deixou o futebol aí e pendurou as chuteiras. Fica aí a nossa homenagem. Dom Diego Tardelli, certamente responsável por uma geração de atleticanos, né? O Tardelli aí realmente muita gente queria ter visto Tardelli mas felizmente não foi possível, e fica aí a nossa homenagem ao Diego Tardelli eternamente na história do Galo. Bom, e falando sobre Alan então, né? O Alan ele vive os últimos dias com a camisa do Galo, a transferência já está ali encaminhada. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, lá do Rio de Janeiro, inclusive o Alan já tem até data aí, a tendência é que ele viaje nessa semana já para realizar exames e assinar contrato com o Flamengo. Tá tudo muito encaminhado entre Flamengo e Atlético e os empresários, tudo bastante alinhado, né? Então deve ser reforço do Flamengo.
Os valores serão na casa de 7 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus por 100% do jogador. E a apuração que a gente tem para falar para você é o seguinte: esse 1,5 milhão de bônus aqui, a princípio o Flamengo queria condicionar isso à conquista de títulos pelo jogador com a camisa rubro-negra. O Atlético bateu o pé e a princípio não vai ser esse motivo mais, não vai ser esta ativação da cláusula, mas provavelmente o número de partidas disputadas com a camisa do Flamengo, né, será o motivo do pagamento desse bônus ao Galo. A outra informação que a gente tem aqui é justamente que os percentuais que vêm sendo noticiados, 65%, 75%, teoricamente não procedem, tá? O percentual correto de divisão do Alan seria 90% dos direitos do jogador seriam pro Galo, 90% pro Galo, e o jogador teria aí 10% do restante do passe. O Alan, para que a negociação aconteça, topa ceder 3% desse valor, então o Galo ficaria com um montante de 93% da negociação, 7% do próprio Alan. Uai, mas e o Liverpool, Jefferson? Pois é, a situação do Liverpool é o seguinte: o Liverpool não tem 10% dos direitos econômicos do jogador. O Liverpool ele tem 10% dos direitos de mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é um conceito criado, né, pelo Karl Marx no passado, para colocar ali uma situação onde o preço que você compra e o preço que você vende, entre isso você tem um lucro. Quando você tem um lucro, esse lucro é chamado de mais-valia. Então no futebol é exatamente isso. O Galo comprou o jogador por 3 milhões de euros, vamos colocar dessa forma, e está vendendo por 9 milhões de euros, o lucro que o Galo está tendo é de 6 milhões de euros. Portanto, 10% desse valor seria a mais-valia destinada ao Liverpool, não dos direitos econômicos, tá? Então, só para esclarecer essa situação do Alan, 90% é do Atlético, 10% do jogador. O jogador vai ceder aproximadamente 3% para fechar a negociação, o Galo fica com 93%, e desse valor todo, 10% de mais-valia, ou seja, o quanto o jogador valorizou no período que foi comprado pelo valor e o período que foi vendido, vai para o Liverpool. Então essas são as apurações que a gente tem sobre o caso Alan. O jogador vive de fato os últimos dias com a camisa do Galo. Bom, galera, esse foi o Jogo Rápido de hoje, tá? Não esquece de deixar o seu like, se puder se inscreva aqui no canal, aqui a gente trata a informação com responsabilidade e jornalismo, tá? Então aproveite aí para poder ativar o sininho de notificações. Afinal, o Jogo Rápido vai ao ar sempre de segunda a sexta, 5 horas da tarde, para te manter totalmente informado sobre tudo que acontece nos bastidores do Galo. A qualquer momento a gente pode voltar com o plantão Bica Galo, se tiver alguma atualização, principalmente na informação do quadro de treinadores aí desejados pelo Atlético, algum possível avanço, tá bom? Vou ficando por aqui então, muito obrigado pela sua audiência, eu sou Marco Jeves e eu fui.